Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Sou o pastor Walter Melesco, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Viver a vontade absoluta de Deus ou viver à vontade? Vou falar um pouco sobre a vontade. A minha vontade ou a vontade de Deus? E refletir com você. O que é mais importante, a sua vontade ou a vontade de Deus? Lemos em Romanos 12, de 1 a 2, assim a palavra de Deus, na Almeida século 21, traduz: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos sempre em conflito em viver a vontade de Deus ou viver a nossa vontade. E é isso que quero meditar com vocês neste tempo. Como entender? Como escolher? Se diz a palavra de Deus, e é verdade, que até as circunstâncias vão cooperar para o bem quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Como entender? Como escolher a vontade? Primeiro preceito é por vontade de Deus, é pela vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos cristãos em Colosso, ele diz que ele é apóstolo, ele fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Há uma vontade que é absoluta, há uma vontade que se chama permissiva. Nós vamos ver mais à frente, se não neste episódio, em outro, a respeito dessas duas vontades. Mas como escolher então? Primeiro, pela vontade de Deus. Segundo preceito é por oração a Deus. Também em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo escreve: Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o verso 10 ele completa: Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Então, por oração, o apóstolo Paulo estava orando para que os cristãos fossem cheios, fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus. E quando isso acontece, nós podemos sim cumprir o que está no versículo 10 e 11 e 12. Nós conseguimos viver de maneira digna do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos no seu vigor, tendo perseverança e paciência, de maneira constante e de ânimo firme, e dando graças a Deus o Pai, que nos capacita como santos, como filhos amados, em todas as coisas, já que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o nosso Senhor, que é o Salvador. Então nós podemos entender, por vontade de Deus e por oração, podemos escolher e viver de uma maneira digna como fomos chamados. Então, a vida em Cristo Jesus é uma vida abundante, é uma vida plena. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e obedecemos à vontade de Deus, nós descobrimos essa vida plena. Há um estudo de um livro muito bom da nossa Junta de Missões Nacionais de anos atrás, de décadas atrás, chamado Maturidade Cristã. Quero reproduzir aqui boa parte do capítulo 5, que trata do discípulo e a vontade de Deus, que tem como base Romanos 12, de 1 a 2, que já li, e que nos mostra para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
se nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, não nos deixando nos conformar ou nos amoldar ao esquema corrupto deste mundo. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, estar cientes que o Senhor tem um plano para a nossa vida. Para cada um de nós, Deus tem um plano. Nós precisamos também discernir a vontade do Senhor para cada área da nossa vida. Algumas pessoas só fazem discernimento na área espiritual, mas Deus certamente tem um plano para cada área da nossa vida. E precisamos também obedecer à vontade de Deus, como sendo a melhor opção, a única opção, aquela que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Assim, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que cada um de nós temos um valor especial para Deus, de maneira que há um plano, há um projeto particular para cada um de nós. O Salmo número 8, quando fala da glória de Deus e a dignidade do homem, a partir do verso 4, ele diz que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Então, o salmista está indagando como o Senhor se importa comigo, ser humano. E fala em seguida, tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas, os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Então fala da dignidade do homem, como Deus o criou de uma forma tão maravilhosa. Por isso, estudando a Bíblia, nós entendemos que somos especiais aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, e Ele é nosso Pai. Então, a cada criatura, a mim e a você, Deus traçou um papel específico, um plano particular como Criador. E Deus já determinou tudo que precisamos conhecer a respeito dele e andar fazendo a sua vontade. Se alguém não entende, é porque não está preparado para conhecer a Deus, ou não está disposto a conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está preparado para conhecer a Deus cada dia mais? O discípulo sincero tem por maior anseio conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e nela permanecer, custe o que custar. Por isso ele entende, ele escolhe por vontade de Deus e por oração. A vontade objetiva de Deus é a determinação divina que sempre resulta em coisas boas e positivas em nossa vida. Agora, a vontade permissiva de Deus, não. Ela é uma permissão que Deus concede para alguém que escolheu se enveredar por uma escolha que não é aquela que Deus planejou. Mas Deus permite que a tal pessoa haja segundo a sua escolha, mas ele fará em tudo o seu favor para que os propósitos eternos e sábios se concretizem. Se é um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus irá fazer de alguma forma concorrer para que essa pessoa retorne à vontade absoluta. Deus sempre evitará o que quiser evitar, e Deus sempre permitirá o que quiser permitir. Quando Deus permite, os resultados são da nossa responsabilidade. Naquilo que não foi bom, naquilo que não foi agradável, naquilo que não foi perfeito. É nossa responsabilidade, porque nós escolhemos desobedecer a Deus e não fazer a sua vontade. Mas quando nós desejamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós nos submetemos à sua verdade absoluta, à sua vontade absoluta. Então, entender a vontade de Deus é um imperativo, é uma necessidade, urge, todo dia, em todo tempo, nosso viver. E nós precisamos entender a vontade de Deus. Primeiramente, para entender a vontade de Deus, é preciso que tenha ocorrido o novo nascimento,
que haja um novo nascimento, a nova natureza. A criatura pecadora deve ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus como seu Salvador pessoal e experimentado o novo nascimento, nascimento do alto, nascimento do Espírito. Você já experimentou o novo nascimento? Já experimentou a nova natureza, a nova vida que há em Cristo Jesus? Se você ainda não experimentou, você precisa render-se a Jesus. Precisa confessar seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Então, essa é a condição primária para entender a vontade de Deus. Passar a agradar a Deus com o coração bem disposto, como o Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem se agrada? Somente o novo nascido. Somente um novo crente se agrada no Senhor e quer fazer a sua vontade. Ou como Hebreus 11 diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, só um crente pode crer. Só um crente pode agradar a Deus com fé. Um incrédulo não tem fé para agradar a Deus. Ou, em segundo lugar, para entender a vontade de Deus, é importante, é necessário que haja percepção espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, diz a palavra de Deus. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que o não crente não pode compreender. Está em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Então, na dimensão espiritual, para entender a vontade de Deus, é necessário ter essa percepção. É percepção espiritual. Assim como no mundo material, no mundo da física, para nós percebermos as coisas, nós precisamos dos sentidos, da visão, da audição, do tato, de todos os sentidos que nós temos. E assim é no mundo espiritual. A percepção espiritual nos dá a certeza da existência de Deus, da sua presença, da sua atuação na nossa vida. E nos dá também a percepção da vontade que Deus tem em cada decisão, em cada necessidade que precisamos tomar, fazer uma escolha, em todos os aspectos da vida espiritual, e nos dirige também na vida material. Então, para entender a vontade de Deus, é imperativo haver um novo nascimento, haver percepção espiritual, e também é necessário que haja vida pura. Há muitos crentes que têm um novo nascimento, nasceram de novo, têm uma percepção espiritual, mas alguma coisa aconteceu na sua vida, algum pecado, que a impureza impede de entender a vontade de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz o profeta, falando a palavra de Deus: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então é preciso haver vida pura. Paulo também escreveu isso em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, falando do progresso, do êxito do evangelho entre os crentes lá em Tessalônica, e ele dizendo, olha, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, fala das tribulações que eles sofreram por amor, por fidelidade, e que eles se tornaram exemplo para os crentes em toda a Macedônia e Acaia, todo aquele mundo ao redor, porque havia uma vida pura. Também Apocalipse 22, 11, lembra? Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Então, uma vida pura é uma vida dos crentes, uma vida dos salvos, os que nasceram de novo, os que têm percepção espiritual. E eles sabem que na comunhão com Deus, o que se estabelece é a santificação. Nossa comunhão com Deus se estabelece e se mantém a partir de uma vida pura e santificada. Logo, se a nossa vida está contaminada com o pecado, a comunhão com Deus fica bloqueada e a percepção espiritual prejudicada. Alguns entram em crise em suas lutas e suas escolhas e ainda imaginam que o problema está com Deus, pois não se reconhecem errados em seus pecados, pecadinhos ou pecadões, como queiram falar,
O pecado faz o quê? O pecado cega, o pecado ensurdece, o pecado insensibiliza a percepção espiritual. Por isso, para entender a vontade de Deus, é imperativo que haja novo nascimento, haja percepção espiritual, haja vida pura. E também haja disposição de obediência. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, no verso 46, Jesus falou: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" Não adianta chamar Senhor, Senhor, se não há disposição de obediência. E quando há disposição de obediência, como Provérbios capítulo 3 fala, a obediência ao Senhor é pôr em prática a sabedoria, é não desprezar a sabedoria, é confiar no Senhor de todo o coração. Ou como Deus falou através de Samuel, o profeta Samuel, em 1 Samuel 15, de 10 a 31, que ele desprezou Samuel, ele desprezou Saul. Samuel estava sendo aquele que dava o recado, tinha desprezado Saul porque Saul foi rebelde, foi desobediente. Ele não obedeceu às ordens do Senhor. E então Samuel perguntou para Saul, falando, afirmando, né? Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios? Então isso é importante. Para entender a vontade de Deus, nós vamos entender que há a vontade absoluta de Deus, vamos tentar buscar fazer a vontade de Deus, vamos tentar escolher, vamos buscar escolher, entender por oração e seguindo esses imperativos. Um novo nascimento, em primeiro lugar, uma percepção espiritual, uma vida pura e uma disposição de obediência. Então, Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para a gente satisfazer a curiosidade da circunstância. Ele só nos orienta a nossa vida, só nos dá a conhecer a sua vontade, quando antecipadamente nós estamos dispostos, decididos a obedecer o que ele irá nos revelar. E quando nós estamos dispostos, e não importa o preço que tenhamos que pagar. Isso sempre envolve uma medida significativa de fé, de confiança na sabedoria de Deus. Deus nos faz conhecer a sua vontade progressivamente. Quando somos obedientes ao que já conhecemos da sua vontade em toda a nossa vida, então Deus nos fará conhecer novas coisas a respeito da sua vontade para a nossa vida. Então, viver a vontade de Deus ou viver à vontade? O que você tem escolhido? Eu prefiro viver à vontade de Deus, não viver à vontade conforme eu quero. Quando nós chegamos a um lugar, a pessoa quer nos deixar bem familiar, olha, fique à vontade. Ou se vamos comer, olha, sirva-se à vontade, conforme a nossa escolha, conforme os nossos desejos. Mas na vida, em cada área da nossa vida, nós não podemos dizer assim, ó alma, fique à vontade. Nós precisamos dizer, ó alma, obedeça à vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Você vai experimentar a vontade de Deus, vai entender a vontade de Deus, vai viver pela vontade de Deus, como o apóstolo Paulo viveu, vai orar por vontade de Deus, para que outras pessoas também queiram viver pela vontade de Deus. E isso fará toda a diferença para viver uma vida digna, agradando em tudo ao Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo em todo o conhecimento, fortalecendo sempre com todo o vigor e poder que há na graça de Jesus, tendo sempre perseverança e paciência, e conseguindo com isso sempre dar graças a Deus por tudo, porque Ele nos capacita a participar dessa herança com muita alegria. Então, esteja ciente de que o Senhor tem um plano para a sua vida. Procure discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida, não só espiritual, sua família, seus negócios, até seu lazer, todas as áreas. E entendendo, procure sempre conhecer mais a Deus,
procure ser sempre um discípulo sincero e permanecer sempre na vontade de Deus, custe o que custar. Mas a vontade objetiva, aquela que realmente Deus tem determinado e preparado para você, para não sofrer consequências e danos que seriam evitados. Que Deus nos abençoe e que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida, se assim você desejar. Deus abençoe a todos nós. Vivamos para a glória de Deus. Amém.